Se você acha que o urso pardo das florestas é casca grossa, espera até conhecer de perto o verdadeiro dono do topo do mundo, o urso polar. Esse bicho vive em um lugar onde a temperatura cai fácil para os 50 graus abaixo de zero e onde o vento corta a pele como se fosse uma faca. Mas a primeira grande mentira que a gente precisa desmascarar sobre ele é a cor do seu pelo. O urso polar não é branco. Se você olhar um fio de pelo dele no microscópio, vai ver que ele é totalmente transparente oco, parecendo um canudinho de plástico minúsculo. Esse canudo serve para capturar a luz e o calor do sol e mandar direto para a pele dele. E adivinha de que cor é a pele do urso polar? Totalmente preta. A pele preta absorve todo o calor que o pelo transparente consegue puxar, funcionando como uma estufa particular perfeita. É por isso que eles conseguem andar no gelo sem tremer o queixo. Na verdade, eles são tão bem isolados do frio que o maior problema do urso polar não é congelar, é morrer de calor. Eles têm uma camada de gordura debaixo da pele que passa dos 10 centímetros de espessura. Se um urso polar resolver correr feito um doido atrás de alguma coisa por muito tempo, o corpo dele esquenta tanto que ele precisa parar, deitar no gelo de barriga para baixo e ficar se arrastando na neve para se refrescar. A vida dele é uma caminhada lenta e calculada, justamente para economizar energia e não superaquecer no meio daquele deserto congelado. Diferente dos seus primos que comem frutas, insetos e raízes, o urso polar é um carnívoro quase 100% puro. No Ártico não tem macieira nem moita de amora, então o cardápio dele é basicamente gordura e carne. O prato favorito deles é a foca. Mas pegar uma foca no meio do oceano não é fácil, então o urso joga o jogo da paciência extrema. Ele localiza pelo olfato os buracos de respiração que as focas cavam no gelo. Aí, o urso senta do lado do buraco e fica ali, imóvel, às vezes por horas ou dias inteiros, aguentando a nevasca na cara. Quando a foca sobe para respirar, o urso dá uma patada com a força de um trator, puxando o bicho para fora do gelo de uma vez só. Quando tem muita comida por perto, ele é super gourmet, ele come apenas a camada de gordura da foca, que dá a energia que ele precisa, e deixa o resto da carne para as raposas árticas que ficam seguindo ele no mato como se fossem papagaios de pirata. Outra coisa de cinema é que o urso polar é considerado cientificamente um mamífero marinho, igualzinho aos golfinhos e baleias. As patas dianteiras dele são gigantescas, do tamanho de um prato de jantar grande, e tem uma pelezinha entre os dedos que funciona como um remo. Eles são nadadores olímpicos. Um urso polar consegue nadar por dias seguidos no mar aberto, cobrindo distâncias de mais de 100 km sem parar para descansar nenhuma vez, só usando as patas da frente para se impulsionar e as de trás como um leme de navio. Eles se sentem tão em casa na água congelada quanto no gelo firme. E o nariz desse cara é um capítulo à parte. Se o urso de floresta já tem um olfato bom, o urso polar levou isso para o nível de super-herói. Ele consegue sentir o cheiro de uma foca que está nadando debaixo de uma camada de 3 metros de gelo sólido, ou o odor de uma carcaça de baleia a quilômetros de distância no meio de uma tempestade de neve onde você não enxergaria a palma da sua mão. Ele usa o focinho como uma bússola de alta tecnologia para navegar naquele deserto branco onde tudo parece exatamente igual. Hoje em dia, a rotina do urso polar está ficando bem mais puxada por causa das mudanças no ambiente. Como o gelo do Ártico está demorando mais para congelar no inverno e derretendo mais rápido no verão, esses gigantes estão sendo obrigados a nadar distâncias ainda maiores e a passar mais tempo em terra firme. Sem o gelo para caçar as focas, o urso entra no modo de sobrevivência total. Eles começaram a revirar ninhos de aves para comer ovos, a comer algas marinhas e até a se aproximar de pequenas vilas de esquimós atrás de restos de comida. É a inteligência deles sendo testada no limite máximo para conseguirem se adaptar aos novos tempos. No fim das contas, o urso polar é o maior exemplo de como a vida consegue dar um jeito de prosperar até no lugar mais hostil e congelante da Terra. Ele não é só um bicho forte, ele é um sobrevivente cirúrgico, que transforma a pele preta, pelo transparente e paciência infinita na receita perfeita para ser o rei indiscutível do topo do mundo. E essa dieta supercalórica baseada em pura gordura de foca tem um preço colateral bem curioso: o urso polar fica completamente ceboso e sujo depois de comer. Só que, no Ártico, ter o pelo sujo e grudado é uma verdadeira sentença de morte.
Se os canudinhos de pelo ficarem entupidos de sangue e gordura, eles perdem a capacidade de isolar o frio e de puxar o calor do sol. Por isso, assim que termina o banquete, o urso polar começa uma rotina de faxina que é uma das cenas mais engraçadas da natureza. Ele deita de barriga no gelo e começa a se arrastar para frente e para trás, esfregando o focinho, as bochechas e o corpo todo na neve fresca para usar o gelo como se fosse um sabão em pó natural. Depois, ele entra na água congelada para tirar o excesso e dá aquela chacoalhada violenta que faz a água voar para todos os lados, igualzinho ao cachorro que você tem em casa. Outro mito que cai por terra quando a gente estuda o urso polar é sobre a hibernação. Ao contrário dos ursos pardos e negros, os ursos polares machos não hibernam. O inverno no Ártico, por mais brutal que seja, é a melhor época para eles caçarem, porque é quando o oceano está totalmente congelado e eles têm uma plataforma firme para procurar as focas. Os únicos que entram no modo de hibernação são as fêmeas grávidas. Lá para o final do outono, a futura mãe cava uma toca profunda em um paredão de neve firme e se isola do mundo. A neve fresca vai caindo e fecha a entrada, criando uma espécie de iglu natural. Lá dentro, a temperatura chega a ser até 20 graus mais quente do que do lado de fora. É no meio desse isolamento que os filhotes nascem, do tamanho de um porquinho da Índia. A mãe passa o inverno inteiro sem comer nada, apenas amamentando os pequenos com um leite tão grosso que parece um milkshake de gordura, garantindo que eles saiam dali na primavera prontos para aguentar o tranco do lado de fora. Mas se engana quem pensa que o urso polar é o mestre invencível que bota banque em qualquer bicho do Ártico. Existe um animal que faz o rei do gelo pensar 2 vezes antes de atacar: a morsa. Uma morsa adulta pode passar facilmente de 1 tonelada, tem uma pele que parece o couro de um pneu de trator e carrega 2 presas de marfim gigantescas que funcionam como espadas. Se o urso polar tentar atacar uma morsa adulta dentro da água, ele perde feio e pode sair de lá perfurado e sem vida. Por causa disso, a estratégia do urso em uma colônia de morsas é puramente psicológica. Ele chega correndo, fazendo barulho e tentando causar o caos. O objetivo é fazer a colônia entrar em pânico e correr em direção à água. No meio daquela confusão de centenas de monstros de 1 tonelada se atropelando, sempre sobra algum filhote ou uma morsa machucada para trás. Aí sim, o urso usa sua inteligência e velocidade para garantir o almoço sem precisar entrar em um combate direto e perigoso. Essa vida de imperador solitário do gelo também cria momentos de trégua inacreditáveis. Como o território deles é gigante e a comida é escassa, quando a carcaça de uma baleia gigante encalha em alguma praia do Ártico, o cheiro se espalha por centenas de quilômetros e vira um evento social. O que seria um motivo de guerra para outros predadores, vira um verdadeiro rodízio pacífico. Já foram vistos mais de 20 ursos polares gigantescos comendo da mesma baleia, lado a lado, sem nenhuma briga séria. Eles são inteligentes o suficiente para entender que tem comida de sobra para todo mundo ali e que uma briga só serviria para machucar alguém à toa. Eles comem até empanturrar, deitam na neve um do lado do outro e tiram uma soneca pesada, dividindo o mesmo espaço como se fossem grandes amigos de infância. No fim das contas, a jornada do urso polar nos mostra o nível máximo de perfeição que a evolução animal pode alcançar. Ele pegou o pior cenário possível do planeta, um deserto de gelo, escuro e sem plantas, e se transformou em uma máquina perfeita de sobrevivência de pele preta, pelo invisível e passos cirúrgicos. Ele não é apenas um predador pesado, ele é o termômetro do topo do mundo, um gigante que caminha onde nenhum outro ser vivo conseguiria aguentar, nos lembrando de que a vida sempre encontra um jeito de reinar, mesmo nas condições mais congelantes e implacáveis da Terra. E se andar naquele deserto de gelo já parece difícil para você, imagina fazer isso sabendo que o chão debaixo dos seus pés está se mexendo o tempo todo. O gelo do Ártico não é uma extensão de terra firme, ele flutua e se move com as correntes marítimas e com o vento. Isso significa que o urso polar vive em uma verdadeira esteira de gelo. Ele pode passar o dia inteiro caminhando 20 quilômetros para o norte. Quando vai dormir, a correnteza arrasta o bloco de gelo 25 quilômetros para o sul. Para não ficar perdido no meio do nada, o urso tem uma bússola interna fantástica e um senso de direção que deixa qualquer GPS no chinelo. Ele consegue calcular essa deriva do gelo e ajustar os seus passos para chegar exatamente onde quer, mostrando uma percepção espacial que os cientistas ainda tentam entender completamente.
Para aguentar essa caminhada infinita sem escorregar e quebrar uma pata nas placas de gelo liso que parecem espelhos, a sola das patas do urso polar tem um design de alta tecnologia. Além de serem cobertas por pelos grossos que ajudam a aquecer e dão tração, as almofadinhas pretas das patas são cheias de pequenas saliências, como se fossem microbolinhas, chamadas de papilas. Elas funcionam exatamente como um antiderrapante biológico ou aqueles pneus de inverno cheios de cravos que os carros usam em países frios. Isso permite que um monstro de 600 quilos corra no gelo liso e consiga frear ou mudar de direção sem sair derrapando e pagando mico na frente das focas. Mas a vida no topo do mundo também está registrando um dos fenômenos mais bizarros e impressionantes da zoologia moderna por causa das mudanças climáticas, o surgimento dos ursos pislis, ou grolars. Como o gelo está derretendo e os ursos polares estão passando mais tempo na terra firme, e os ursos pardos, grizzlies, estão subindo cada vez mais para o norte por causa do aumento da temperatura, as duas espécies começaram a se trombar com frequência. E o mais maluco aconteceu, eles começaram a namorar. O resultado são filhotes híbridos, que nascem com o corpo do urso pardo, mas com o pelo claro e manchas escuras, garras longas e o comportamento misturado das duas espécies. Ao contrário da maioria dos animais híbridos, como a mula, que nasce estéril, os pislis são totalmente férteis e conseguem ter seus próprios filhotes, mostrando a natureza se redesenhando ao vivo diante dos nossos olhos para tentar sobreviver. Esse instinto de sobrevivência é o que dita as regras de um dos animais mais imponentes do planeta. O urso polar não tem inimigos naturais no topo do mundo, a não ser a própria escassez de recursos e, às vezes, outros da mesma espécie. Os machos adultos, quando estão com muita fome no verão, podem se tornar uma ameaça para os filhotes pequenos, o que faz com que as mães vivam em um estado de alerta constante, prontas para virar um demônio de garras e dentes se qualquer marmanjo resolver se aproximar demais da sua família. Olhar para um urso polar caminhando sozinho sob a luz da aurora boreal, com o bafo congelando no ar a cada respiração, é entender o significado da palavra resiliência. Ele é a prova viva de que nenhum ambiente é hostil demais se você tiver as ferramentas certas e a paciência necessária para esperar a sua oportunidade. Ele reina em um palácio de cristal que está mudando rápido, e a sua luta diária para continuar de pé no topo do mundo é um dos capítulos mais emocionantes, duros e belos de toda a história da vida na Terra.